E aqui, meus amigos, olha só, para que você não confunda, seja Sociedade de Economia Mista Federal, seja Sociedade de Economia Mista Estadual, seja Sociedade de Economia Mista do Distrito Federal, seja Sociedade de Economia Mista do município, não importa, não quero saber. A demanda sempre será de competência da Justiça Estadual. E aqui, galera, vara civil ou juizado especial civil. É por isso que, olha a diferença. Se o Banco do Brasil negativa meu nome indevidamente, aí eu posso ir lá para o juizado especial civil, JEC, Justiça Comum Estadual. Quem estagia na Justiça Estadual sabe, nunca viu uma ação proposta contra a Caixa Econômica lá no juizado. Mas contra o Banco do Brasil, tem todo dia. Beleza? Tranquilo? Fechamento? Estão comigo? Estão dormindo? Então, preste atenção nisso aqui. Fundamental que você tenha em mente esse quadro comparativo. Imprime essa porcaria, cola na tela do seu celular. Ou então, para ser mais prático, né? Bate uma foto disso aí, em vez de ficar no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, né? Usa essa porcaria para a sua mente. Vamos lá. Quadro comparativo e depois eu venho um outro quadro que é muito importante que está caindo direto. Mas se você não souber esse aqui, não adianta nada o outro. Olha, quadro comparativo entre empresa pública e sociedade de economia mista. Previsão legal, artigo 5º, inciso 2, empresa pública. Artigo 5º, inciso 3, sociedade de economia mista. De onde? Do Decreto-Lei 200 de 1967. Lembrando a vocês que a gente deve fazer uma releitura destes dispositivos à luz da Constituição, pois eles estão desatualizados. Mas, como diz um grande amigo meu, ambos os dois, né? Ou ambos, empresa pública e sociedade de economia mista, tem PJ de direito privado. Deixa eu mudar a cor aqui, porque está tudo tão vermelho. Foram inventar esse tal de coronavírus só para parar o Flamengo, né? Senão a gente já estava derrubando tudo aí, né, Gabriel Carlos? Né, Gabriel? Um vai concordar e o outro vai discordar, porque esse negócio de coronavírus foi uma invenção para parar o Flamengo, porque ninguém consegue parar Bruno Henrique e companhia. Bom, então olha só, a empresa pública ou na empresa pública a totalidade do capital é público, enquanto na sociedade de economia mista, olha, a economia é mista, tem que misturar o dinheiro público e o direito privado. Contudo, o controle acionário tem que pertencer ao poder público. Ok? Beleza? Não existe, Gabriel Guimarães, percentual desse capital público. Ok? 50%, pelo menos 50% mais um das ações com direito a voto tem que pertencer ao poder público. Mas, obrigatoriamente, Gabriel, Carlos, liga o microfone para você poder falar, rapaz. Presta atenção, seu tricolor. Então, olha só. Isso aí, Aline, zanga com ele aí. Vamos lá. Então, olha só, Gabriel Guimarães, Gabriel Carlos, o que acontece aqui? Tem que ter capital privado na sociedade de economia mista, ainda que minoritaríssimo, mas tem que ter. Então, não existe percentual do capital público. A maioria tem que ser público. Voltando aqui, empresa pública. Mostra para o Gabriel, Aline, de como é que é o desenho do microfone, tá? Porque lá em Purilândia não existe, tá? Gabriel Carlos, não brinque comigo, você sabe que é brincadeira, sabe que você mora no meu coração, né, Gabriel? Então, vamos lá. Forma aqui na roda funcionou. O outro, tá bom que tá pegando a internet, né, Gabriel? Então tá bom. Vamos lá. Orânia, não é Purilândia, não, gente, é Orânia. Orânia é terra das melhores festas. Enfim, Gustavo Lima e as lives de estilo live de Gustavo Lima, né? Que
A última bombou de novo. Então, olha só, gente, vamos lá. Já está quase chegando a nossa hora e a gente não saiu do lugar. Tá? A empresa pública, a forma organizacional é livre, ou seja, pode ser SA, pode ser limitada, pode ser sociedade em comandita. Enquanto a sociedade de economia mista obrigatoriamente vai ser na forma de SA. Foro competente da empresa pública federal, Justiça Federal. Empresa pública estadual, distrital, municipal, Justiça Comum Estadual, Vara da Fazenda Pública. Sociedade de economia mista, foro competente, seja federal, estadual, municipal, o foro será da Justiça Comum Estadual. Ok? Só que a empresa pública, quando é estadual, distrital, federal, vai para a Justiça Estadual na Vara da Fazenda Pública. Aqui, tanto federal, quanto estadual, quanto distrital, quanto municipal, Vara Civil. Beleza? Essas características nós sintetizamos para vocês aqui. Agora, prestem atenção nessa bagaceira aqui. O que está caindo muito nas provas? A distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, mas aquela que presta serviço público e aquela que exerce atividade econômica. Por quê? As sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviços públicos, apesar de terem PJ de direito privado, nós já sabemos isso, mas como elas prestam serviços públicos, elas acabam tendo algumas vantagens que não são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas. Então, preste atenção. A empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público, ela é imune a imposto. Por que ela é imune a imposto? Gente, raciocina aqui comigo. Veja bem, o imposto é uma das formas que o Estado tem de arrecadar, fazer dinheiro para investir no bem da sociedade. E o Estado tem 3 funções principais: prestação de serviço público, exercício do poder de polícia e atividade de fomento. Ora, se esta empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público, ela já faz aquilo que seria feito com o dinheiro que ela estaria obrigada a pagar de imposto, evidentemente ela é imune a imposto. Por exemplo, imagine que foi criada uma empresa pública para coleta de lixo. É uma empresa pública que presta um serviço público. Veja, se ela tivesse que pagar impostos, esse imposto seria utilizado também para a coleta de lixo. Ora, se ela já faz aquilo que seria feito com o dinheiro que ela pagaria de impostos, consequentemente, ela é imune a imposto. Agora, vamos para a empresa pública ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Essa não tem imunidade. Por que ela não tem imunidade? Imagine, a Caixa Econômica Federal, empresa pública, e Banco do Brasil, sociedade de economia mista. São entidades que integram a administração direta que exerce atividade econômica. Beleza. Mas veja bem, se elas tivessem imunidade ao imposto, elas teriam condição de me oferecer, de te oferecer um empréstimo em condições muito mais favoráveis do que o Banco Bradesco, o Banco Itaú e outros bancos privados, o que acabaria por inviabilizar a competição. Então, como elas atuam em regime de concorrência com iniciativa privada, elas não têm imunidade a impostos. Beleza? Tranquilo? Outra questão importante.
As empresas públicas, sociedade de economia mista, apesar da PJ de direito privado, mas prevalece o entendimento de que os bens delas são públicos, ou seja, são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Eu não posso pedir, ganhar uma ação contra uma empresa pública que presta serviço público, contra os Correios, por exemplo, que é uma empresa pública que presta serviço público, eu não posso pedir a penhora de bens. Vou passar vergonha perante o juiz, porque os bens das empresas públicas, sociedade de economia mista, que prestam serviço público, são impenhoráveis. Já o do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que exerce atividade econômica, olha só, são privados, são alienáveis, estão sujeitos à prescrição aquisitiva e são passíveis de penhora. Veja, depois desse tema, nós vamos estudar o artigo 37, parágrafo 6º, que consagra a responsabilidade civil do Estado. Está escrito aqui que nós só temos mais 10 minutos, está escrito lá no parágrafo 6º que as pessoas jurídicas de direito público olha o parágrafo 6º do 37, e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Portanto, o artigo 37, escreve aqui que não dá para escrever com essa caneta, o artigo 37, parágrafo 6º, consagra a responsabilidade objetiva da empresa pública e da sociedade de economia mista que presta serviço público. Enquanto as que exercem atividade econômica, não está lá no artigo 37, parágrafo 6, porque começa assim, ó, as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, não está lá as que exercem atividade econômica. Então, aqui, a responsabilidade será subjetiva. A vítima tem que demonstrar a culpa ou dolo do agente público causador do dano. Enquanto na responsabilidade objetiva é aquela que prescinde da demonstração de culpa ou dolo. Depois, outra característica, o Estado responde de forma subsidiária, ou seja, caso a empresa pública ou sociedade de economia mista que presta serviço público não tenha condições de arcar com a indenização, com o pagamento, o Estado responde subsidiariamente. Enquanto nas que exercem atividade econômica, não há responsabilidade subsidiária. As que prestam serviço público estão sujeitas à impetração de mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Quando há violação ou ameaça, a violação a direito líquido e certo não amparado por mandado por HC ou HD, por habeas corpus ou habeas data. Nestas hipóteses, quem é que pode ser a autoridade? Pode ser a autoridade pública ou uma autoridade privada que presta serviço público. Então, estará sujeito a HC, enquanto os que exercem atividade econômica não há essa sujeição a HC. As que prestam serviços públicos estão sujeitas a uma maior incidência das normas de direito administrativo, porque, como elas atuam na defesa do interesse público, na defesa do interesse da coletividade, a elas se atribui um outro patamar, um patamar de superioridade em relação ao particular. Agora, as que exercem atividade econômica, como elas atuam no regime de competição com as demais empresas privadas, não há tanta influência das normas de direito administrativo. Contudo, há influência. Por quê? As que prestam serviço público têm que licitar. As que exercem atividade econômica também têm que se licitar. Salvo, lembra daquela exceção que a gente falou lá atrás? Salvo quando forem contratar bens relacionados às suas atividades fins, sob pena de inviabilizar a competição. Exemplos. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública que presta serviço público.
Petrobras, Banco do Brasil são sociedade de economia mista que exerce atividades econômicas. Gente, considerando que eu tenho apenas mais 6 minutos, vou tentar sair aqui.